E o Sintonia Fina de hoje vai falar sobre a participação das mulheres na política. Esse ano nós teremos eleições e mais uma vez esse debate com certeza vai voltar à mídia. Quantos por cento de mulheres efetivamente participam do parlamento no Brasil e no mundo? O que isso efetivamente diferencia na execução de políticas públicas em nossa sociedade? É sobre esse tema que a gente vai debater com Priscila Morim e Joselane Soares. E aí, meninas, como é que esse assunto influencia a vida da mulher aqui? Bom, antes da gente começar a falar da influência da mulher na política, eu gostaria de fazer um resgate, até uma sugestão aí para o pessoal que acompanha o nosso programa, de assistir ao filme As Sufragistas. Mostra o movimento sufragista de mulheres que lutavam pelo direito ao voto na Inglaterra. E isso ganhou força, na verdade, elas já vinham de um bom tempo, ganhou força, a história se passa no ano de 1912. Quer dizer, no começo do século XX. E é interessante que a história já começa com vozes masculinas. São homens no parlamento discutindo a possibilidade da mulher ter direito ao voto ou não. Aí eles falam, mulher não tem temperamento calmo e mentes equilibradas para julgar questões políticas. A outra fala, a participação das mulheres na política abalaria a estrutura social, pois são bem representadas pelos pais, irmãos e maridos. E afinal, quem poderia pará-las? Vão querer ser parlamentares, ministras, juízes? Quer dizer, na verdade, o que a gente percebe nessa discussão do parlamento masculino, que eles sentiam um certo receio das mulheres entrarem, porque a partir do momento que elas têm direito ao voto, têm direito a se candidatar a algum cargo político, como é que vão parar? A ideia é sempre barrar a mulher, né? A ideia é sempre barrar. Indo nessa onda, no Brasil, por exemplo, a gente vem nesse crescimento da voz feminina. O Código Eleitoral de 1932, isso mesmo, 1932, que foi com Getúlio Vargas, ele concedeu o direito da mulher de votar. Ponto. No Rio Grande do Norte, nessa mesma época, já tinha sido concedido o direito ao voto, da mulher votar e ser votada, e já tinha a primeira prefeita eleita, né, que foi Alzira Soriano, no município de Lages. Depois da Constituição de 34, veio consolidar, vocês têm direito ao voto. Então é importante essa luta, porque você, vendo os institutos, né, você consegue ter esse crescimento. O que a mulher influencia quando ela entra na política? Qual o papel? O que ela garante? Não, e lembrando que a história se passa em 1912. Só que só em 1925 esse voto universal passou a ser uma realidade na Inglaterra. E no Brasil foi a partir de 1932, que aí em 1934, 1932 teve Tem o Código Eleitoral e depois a Constituição de 34. Exatamente, que aí em 35 que começaram... O Código Civil, né, você falou dessa questão da supremacia masculina, o Código Civil Brasileiro de 1916, ele deixava claro isso aí. O homem, ele era o provedor, a mulher só poderia trabalhar se ele deixasse, ele escolhia o domicílio, né? Tinha a questão, por exemplo, do concubinato, então se ele tinha alguém fora do casamento e tinha um filho, a culpa era da mulher e ela que cuidasse do filho e ela era vista pela sociedade como uma vergonha. Então ele não tinha culpa nenhuma, né? E você vê que com isso é que vem mudando. E esse é o grande temor dos homens quando discutiram justamente se a mulher era capaz de participar da política. Porque a partir do instante em que ela entra na política, a sociedade muda. Tem uma frase da presidente, da ex-presidente do Chile, né, Michelle Bachelet, que ela fala isso, quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando muitas mulheres entram na política, muda a política. Então existe, de fato, uma relação da atuação da mulher nos espaços políticos e na mudança da realidade social. Então todos esses passos que as mulheres foram indo, a custa de muita luta, elas mudam a realidade. Agora, eu acho que é uma coisa interessante, e aí por isso que esse debate é sempre atual, que nessa pesquisa as pessoas falam que os direitos das mulheres sempre estão sob ameaça. Quando, por exemplo, vem uma crise, são os primeiros direitos que são suprimidos, são os direitos das mulheres. Então, a vigilância constante sobre a manutenção do direito da mulher via a política, inclusive, via políticas públicas, inclusive, deve ser uma preocupação constante das mulheres nesse sentido. A gente vem para garantir direitos que já estão garantidos para o homem, né? A gente vem para garantir não apanhar, a gente vem para garantir
né, a questão sobre o filho, né, também ter o direito sobre o filho, a gente vem decidir sobre o nosso corpo. Então, o homem, ele não tem que garantir nada disso. Ele já tá tudo garantido. As questões dele são outras. A gente vem brigando, olha, eu não posso apanhar, eu quero também participar da vida, né, da família, em pé de igualdade. Pensar que hoje ainda existe no mundo um país, que é a Arábia Saudita, que só em 2017 elas passaram a ter o direito a dirigir. Só em 2017. Ainda assim, elas têm algumas restrições, como solicitar passaporte, viajar ao exterior, casar-se. Tudo isso tem que ter autorização de um homem. O marido, o pai, o irmão, abrir uma conta bancária, começar algum tipo de negócio, passar por uma intervenção médica, sair da prisão depois de cumprir a pena. Quer dizer, mesmo as que cometem crime, terminaram a pena, se não tiver ali autorização, ok, pode sair. E sim, são coisas que nos parecem absurdas dentro da nossa realidade no Brasil, mas que aqui no Brasil a gente tem muita coisa absurda ainda. Não, e isso já existiu, né? Isso já existiu. Exato. Foi através da luta que a gente foi conseguindo vencer. Não, e da mesma forma que a lei muda o direito, a lei também restringe o direito. Porque todos esses direitos restritos das mulheres estão presentes na lei, né? Nesses países, é lei Exato. Ter que pedir, é lei ter que... Lei criada por homens, exatamente. Aqui no Brasil, apenas 10% do Congresso é ocupado, das cadeiras do Congresso, é ocupado por mulheres. Então, dos 513 deputados ou parlamentares que nós temos, apenas 51 são mulheres. No Senado, o índice é de 16%. Né? Nós temos 81 vagas e 13 senadoras. Agora, olha interessante que eu busquei na internet e alguns sites especializados nesse assunto, o perfil do Senado. Homem branco, rico, formação superior e longa carreira na política. Perfil do Brasil, 54% da população é negra, 51% são mulheres, 16% apenas têm ensino superior. Ou seja, há uma desconexão da representatividade. Não representa o que é a sociedade brasileira. Os dados apontam isso. Agora, o mais interessante, gente, é que dá para a gente fazer uma relação entre igualdade de direito e participação das mulheres na política. E isso é uma frase também que o site Politize comenta num texto muito bem elaborado, que ele diz: quanto mais a mulher participa da política, mais madura é a democracia. Isso, por exemplo, a gente pode ver que o Brasil, que tem apenas 10% de participação feminina, está bem abaixo no ranking da igualdade. E a Islândia, que lidera o ranking da igualdade, é um dos melhores, é avaliado como um dos melhores países para que a mulher viva. E ainda falando em estatística, tem uma outra pesquisa aqui que mostra, que é do IPU, que é Interparliamentary Union, falando que o Brasil ocupa a posição 121 num ranking, né, de igualdade entre homens e mulheres na política. Né? Tem essa questão dos 10%, quer dizer, na verdade, é uma disparidade muito grande daquilo que a gente precisa e daquilo que efetivamente é. Eu avaliando aí os últimos acontecimentos políticos no Brasil, que nós tivemos pela primeira vez na história uma mulher ocupando a presidência da República, eu me preocupo muito com o processo eleitoral de 2018, se a tendência não é piorar essa estatística. Porque depois de toda aquela turbulência que foi o processo do impeachment, foi claramente colocada a questão da misoginia, porque uma coisa é você avaliar o governo, é bom, é ruim, mas ela, como a principal representante do poder executivo no país, ela sofreu muitos casos de misoginia. Um deles foi aquela questão do adesivo, que fizeram aquela montagem com as pernas abertas, que colavam no tanque de gasolina. E assim... Não existe esse tipo de atitude quando é o homem, não, né? Não tem. Pelo contrário, até na hora do xingamento envolve mulher, né? Filho da... Sempre tem a relação com a mulher, desqualificando a mulher. E no caso dela, ela foi muito... E aí colocavam assim, que ela não sabia se expressar, que ela, né, era muito... que era confusa, que era desequilibrada emocionalmente. Algumas pessoas devem lembrar a capa de uma revista de circulação nacional, colocando ela ali berrando. Sempre aquela questão, voltando à frase do filme, que as mulheres não têm um bom temperamento, nem calma,
para avaliar questões políticas, e fizeram isso com ela. Então eu fico pensando, se a partir do momento que a gente achou, olha, foi um grande passo, agora o Brasil tem uma mulher ocupando a presidência, e sair daquela forma, que até podia ter tido mesmo crítica, teve problemas, mesmo, principalmente na questão econômica, mas a forma de misoginia que era atrelada às críticas que se faziam ao governo dela. Você tem que avaliar o governo, independente do gênero. Exatamente. Né? E quando é mulher, não. Você analisa o gênero e não analisa o governo. Começa com o gênero. Aí como é que as mulheres vão se sentir estimuladas a participar desse processo eleitoral? A gente tem a questão, né, do percentual mínimo de participação, que é 30% nos partidos políticos, né, da mulher. E uma pergunta que eu me faço e faço para todo mundo, na verdade. Se nós somos maioria da população, por que a gente só tem 30%? Por que não é 50% para homem e 50% para mulher dentro dos partidos políticos? Então, está havendo essa discussão mesmo de ter essa paridade, porém os partidos estão encontrando dificuldade para conseguir mulheres para se candidatar. E tem um outro problema, mesmo quando consegue, isso não vem aumentando o número de mulheres nos parlamentos. E, inclusive, os dados apontam que na última eleição houve uma redução no número de votos para mulheres. Por quê? Porque, primeiro, a cláusula que determina esse preenchimento dessas vagas não garante que a mulher vai ter investimento na sua campanha. Exato. Porque os diretórios partidários são dominados pelos homens. E eles sempre são preferenciais na hora da escolha dos investimentos de campanha. Exatamente. Tem um movimento para barrar isso aí, para poder incentivar a participação da mulher, né? Nos diretórios. Nos diretórios, exatamente. Nos diretórios. Para poder garantir isso aí. E o que a gente vê? A mulher entra no partido, participa e muitas vezes ela não tem o voto dela. Não, então é para inglês ver, né? Eu entro para cumprir o percentual, porque o meu partido não vai conseguir, ele tem que cumprir isso, porque a lei determina. Chamado cumprir Exato, tabela. mas aí na hora do voto, eu não tenho o meu próprio voto? Não, nem ela. Porque ela só colocou o nome. Exatamente. Ela só colocou ela o nome. Nem acredita nela mesma. E aí a gente está falando da questão do parlamento, mas tem também a questão de mulheres ocupando cargos no executivo. E aí, assim, outro destaque, além da gente ter tido a primeira mulher ocupando a presidência da República, o governo dela também foi o que deu mais cargos de chefia a mulheres, né? Então eram 18 mulheres ocupando cargos no primeiro escalão, nos 5 anos. Quando ela saiu, que assumiu o novo presidente, o que aconteceu? Um ministério pleno de homens brancos, com formação superior e entendeu? Ricos. E ricos. Que em Ruanda é o país onde tem 63% de mulheres participando do parlamento. E essa mudança ocorreu depois do genocídio que ocorreu em 1994 em Ruanda, quando de 250 mil a 500 mil mulheres foram vítimas de estupro. Então elas começaram, a partir dessa dura realidade, a estabelecer cotas. E aí essa questão das cotas, uma pesquisa breve mostra que o estabelecimento de cotas é uma alavanca para melhorar a participação das mulheres em todos os setores da sociedade. Na Islândia, por exemplo, a lei obriga a ser 50% de mulheres diretoras de empresa. Agora, em 1º de janeiro, a Islândia aprovou uma lei que vai fazer um monitoramento das empresas para garantir mais igualdade entre homens e mulheres dentro de empresas. Então, está provado que o empoderamento político da mulher e essa participação nesses espaços, ela é uma alavanca para a gente garantir direitos. E isso vem acontecendo em países que nos surpreende. Aqui na América Latina, por exemplo, a Nicarágua está na frente do Brasil, 46% de mulheres nos parlamentos. Mas é importante, gente, a gente lembrar que não basta ser mulher. A questão não é ocupar o espaço única e exclusivamente por ser mulher, mas ter um objetivo claro, que é lutar pela igualdade de gênero, que é lutar e estar em sintonia com as demandas das mulheres no país, porque senão você não muda também a realidade. Então, mudar a realidade supõe você ter consciência do seu papel como mulher dentro dos espaços de poder na política. Senão a mulher vai entrar só para fazer número e perpetuar a política do patriarcado. Isso não nos ajuda em nada. A gente tem que ter essa união, esse empoderamento feminino para garantir os direitos da mulher, né? Essa igualdade, para a gente conseguir brigar ali de igual para igual. E brigar mesmo. Brigar mesmo. Porque para a mulher conseguir alguma coisa, ela tem que brigar e a história mostra isso. Mas nós vamos encerrando por aqui. Você continue com a gente, curta a nossa página, se inscreva no nosso canal e até o próximo debate.
A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a casa e me livrei do resto.